Quarta, 2 de outubro. Verso para memorizar. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João 20, 30 e 31. Corações duros. Sinais, maravilhas e milagres, por si só, não provam que alguma coisa é de Deus. Mas, por outro lado, quando vêm dele, é perigoso rejeitá-los. Ouça João 5, 10 a 16. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Pergunta 4. Que lições aprendemos com a dureza de coração dos líderes em relação a Jesus e ao milagre que ele havia realizado? Quando Cristo se revelou ao homem que havia sido curado, este imediatamente disse aos líderes religiosos que Jesus fizera isso. Poderíamos imaginar que esse seria o momento perfeito para louvar a Deus. Mas, em vez disso, os líderes perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Entre os judeus, as curas eram permitidas no sábado apenas em caso de emergência. Aquele homem estava paralítico há 38 anos. Portanto, sua cura não se tratava de emergência. Além disso, por que haveria necessidade de carregar o leito? Alguém que tinha poder divino para realizar tal milagre também deveria saber se era permitido levar um leito para casa no sábado. Jesus estava tentando conduzir aquelas pessoas a verdades bíblicas mais profundas, para além de regras e regulamentos humanos que, em alguns casos, acabavam ofuscando a verdadeira espiritualidade. Ouça João 9, 1 a 16. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde ele está? Respondeu: não sei. Levaram os fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos. Lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam:
Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. Marcos 3, 22 e 23. Os escribas que tinham vindo a Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Mateus 12, 9 a 14. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada, e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Pergunta 5. Até que ponto as pessoas podem ficar espiritualmente endurecidas, apesar das evidências? Como aqueles líderes religiosos puderam ser tão cegos espiritualmente? A resposta provável é que foi por causa do seu próprio coração corrompido, da crença equivocada de que o Messias os libertaria de Roma naquele momento, do amor ao poder terrestre e da falta de entrega a Deus. Tudo isso os levou a rejeitar a verdade que estava bem diante deles. Ouça João 5, 38 a 42. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Qual foi a advertência de Jesus? O que aprendemos com essas palavras? O que poderia haver em nós que nos cega para as verdades que precisamos conhecer e aplicar à nossa vida?